O rato também tá aí. O Décio, a Ju, beleza. Então tá bom. Já deu, passou um pouquinho do horário. Vamos começar. Vamos começar com uma breve oração. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui com essa oportunidade de estudar um pouco mais a tua palavra. Que o Senhor me ilumine, que o Senhor me direcione naquilo que eu irei falar, que eu seja fiel a ti, a tua palavra, Senhor. Que o meu coração seja devoto a ti, que tudo seja feito para a glória do Senhor. Que os irmãos que estão assistindo essas aulas venham a ser beneficiados, Senhor, e mais conhecedores da tua palavra. Ilumina-os, abre o entendimento e desperte no coração deles como uma verdade, Pai, não só como um mero estudo de uma literatura, mas sim a verdade revelada do Senhor, Deus Criador, para nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Na última aula nós estudamos sobre os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus possui e que Ele passa para nós, esses atributos, as características que Deus tem e passa para nós, que nós também temos esses atributos e podemos desenvolver melhor aqueles atributos, só que sempre de forma imperfeita, incompleta. Por exemplo, os atributos comunicáveis, como da última aula, quando eu falei que Deus é bom, nós também podemos ser bons, mas nunca tão bons quanto Deus nós seremos. Misericordiosos, justos e santos, nunca com o nível, com o grau de Deus, sempre de uma forma imperfeita. Agora, a aula de hoje, nós estudaremos sobre os atributos incomunicáveis, ou características que Deus não passa para o ser humano nem para ninguém. Só Deus possui esses atributos, essas características. Então, é na aula de hoje que nós veremos a diferença do Senhor, do Deus Criador, para qualquer outra criatura. Agora vamos ver a grandeza dele através desses atributos. Então, o primeiro atributo que eu coloquei, na verdade, foi a própria palavra Deus, porque Deus é um termo genérico, não é o nome de Deus. Então, Deus pode ser citado como qualquer coisa que a pessoa faça para ela como um Deus. Por exemplo, como está aí, ó lá, no texto. Do latim, a palavra Deus, que vem do latim Deus, Daos, que significa ser supremo ou entidade superior. Então, qualquer um pode fazer um Deus que ele quiser, que o coração dele deseja. Mas o Deus que nós iremos falar é o Deus único e verdadeiro, que é o Senhor revelado nas Escrituras, na Bíblia. Então, aí, ó. Então, em 1 Timóteo 2:5. Ah, e outra coisa, deixa eu só falar antes de ler. Deus aqui eu também coloquei barra unicidade. Vamos lá, unicidade é a unidade. Deus ele é único. Não há outro Deus, só há um Deus. Eu disse que as pessoas podem fazer outros deuses ou outras coisas de Deus, como um ser supremo para a vida dela ou uma entidade superior para a vida delas. Mas não tem como criar outro Deus. Nós iremos ver isso adiante para desmistificar a existência de outro Deus ou outros deuses. Então, Deus, para ele ser Deus, pensa, para ele receber esse título, essa característica, esse atributo de Deus, então, se é um ser supremo, logo ele é supremo, ele é superior a qualquer outro. Se houvesse dois deuses, aí ele já não é, um já não é superior ao outro. Não tem como haver dois deuses. Por exemplo, não tem como haver duas coisas únicas. Há uma coisa única. Se haver outra coisa, já deixa de ser único, porque tem outro. Então Deus, para ser Deus, só dá para ser Deus existindo um só. Se existe dois, ele já não é mais Deus, porque ele já não é supremo sobre tudo. Aí ele já é supremo sobre quase tudo, menos a esse outro Deus. Então nenhum dos dois é Deus, anula uma coisa com a outra. Então, para receber esse título, ele tem que ser único. Então a Bíblia vai ensinar que só há um Deus, há um único Deus. Lá em Timóteo 1,
1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Onde eu quero frisar na aula aqui de hoje é só nesse começo aqui do versículo. Pois há um só Deus. Um só Deus. Não há dois, três ou vários deuses, como pessoas acreditam. Então isso é chamado de teísmo. Então é um só Deus. Aí existe o politeísmo, onde pessoas acreditam que existam vários deuses, mas a Bíblia deixa claro que só há um único Deus. Lá em Isaías 45, do 5 ao 6, diz: eu sou o Senhor, e não há outro, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Aqui no final, ó, para que todos saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro, nenhum outro Deus. Só há um Deus, só há um Senhor. Então, aí é um atributo só dele. Por isso que é incomunicável. Deus não tem como passar a outro ser também Deus. Há só um Deus. E aqui, quer ver? Em Deuteronômios 32, do 15 ao 18, olha o que diz. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, deuses com D minúsculo, estrangeiros, e provocaram com seus ídolos abomináveis. Olha isso, sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus maiúsculo, com D maiúsculo, que vos fez nascer. Então, o que ele está dizendo aqui? Há pessoas que sacrificam para outros deuses. E o que o texto disse? Que não existe outros deuses. Então, quando o homem cria deuses e ele se direciona a esse Deus, sacrifica coisas a esse Deus, ora a esse Deus, faz qualquer coisa a esse Deus, eles não estão fazendo a esse Deus, porque esse Deus é invenção da cabeça deles, do coração deles. Eles estão fazendo algo para um Deus que não existe. Na verdade, a Bíblia fala aí nesse texto que demônios usurpam disso para que a pessoa, sem saber, não está fazendo somente para o vazio. Elas estão achando que estão fazendo para algum tipo de Deus, esse sacrifício, essa oração, mas na verdade estão fazendo a demônios. Então, não tem como fazer a outro Deus, porque nós estudamos que só há um Deus. Então eu posso criar um Deus que é um jacaré. Pronto, criei agora. Um Deus que é um jacaré. Eu posso ficar pedindo coisa para esse jacaré, pedindo coisa, oferecendo coisas a ele. Eu não estou fazendo a ninguém. Não existe esse jacaré como Deus. E, na verdade, isso é uma prática que, se eu fizer isso, é uma prática que está ofendendo a Deus, e os demônios se alegrarão com isso, né? Porque nós não estaremos dando glória ao único Deus, né? A Bíblia chama ao Deus Israel, ao Pai de Jesus Cristo, ao nosso Deus e nosso Pai. Então, agora vamos falar uma característica aqui, duas características, dois atributos que mais ou menos se assemelha com a unidade e o termo Deus, que é a soberania, o Todo-Poderoso. Então Deus ele é soberano. Então vamos lá, é a mesma coisa que a unidade. Para alguém receber o título de soberano, ele tem que estar sobre todos, soberania. Se houver outro junto com ele, ele já não é sobre todos, ele não tem soberania, ele vai ter soberania contra os outros, mas não soberania contra tudo, porque tem um outro no mesmo patamar que ele, a mesma coisa da unidade. Então o Senhor ele é soberano porque não há outro igual, não há outro como ele é soberano sobre
tudo, o Todo-Poderoso. Então, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Aqui outro texto. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, e Rei dos reis, e Senhor dos senhores. Então, existe reis na Terra, ou presidentes, ou enfim, mas não como Deus. Todos estão abaixo de Deus. Há senhores, mas não há nenhum Senhor como Deus. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único, olha lá, continuando, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Olha que grandiosidade. Ele é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem ninguém pode ver. A ele sejam a honra e poder para sempre. Amém. Isso está em 1 Timóteo 6, do 13 ao 16. Continuando. Agora, aqui é um texto grande que eu tentei cortar para deixar mais curto, para não ficar muito longo, aí no slide não ficar tão pequenininho, mas era tão rico que eu falei, eu não posso tirar nada. Então vamos ler. Olha lá. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou peso os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. As ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de pedra? Ou com um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua soberania é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso está escrito em Isaías 40, do verso 12 ao 31. Olha quanta descrição, olha quanto atributo que de Deus aqui. Quem pode contar e medir as águas com as conchas da sua mão e com os palmos definir os limites do céu? E aí ele fala, quem perguntou para Deus? Quem que aconselhou Deus, perdão? Quem foi lá e falou, Deus tem que fazer? Ninguém. Ele é soberano. Fez tudo com a tua inteligência, com o poder da sua palavra. Bom, por isso que eu não quis cortar. Como rico foi Isaías no versículo 40. Então agora vamos estudar vamos ver uma outra característica, um outro atributo que só Deus tem. Então Deus ele também é atemporal. Deus está fora do tempo. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todos sempre. Amém. Então, ao único Deus, novamente nós vemos que Ele é único, nosso Salvador, que recebe toda a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos. O que significa isso? Antes de todos os tempos. Então, quando começou a existir tempo, Deus estava antes de começar a existir tempo. Porque o tempo é uma criação de Deus. Então, nós estamos dentro do tempo. Deus, ele está fora do tempo. Então, 10 mil anos atrás, para nós é muito tempo atrás, né? Para Deus, 10 mil anos atrás é agora. Não existe, ele está fora do tempo. 10 mil anos daqui para frente, para Deus é agora. Ele vê como se fosse agora. Ele vive isso agora. Ele está fora do tempo. O tempo é uma criação de Deus. Por isso que, tá vendo como é difícil entendê-lo? Porque nós temos um início, né? Tudo para nós temos um início. Nós vemos alguma coisa se cria e essa coisa se degrada até ela passar e parar de existir. Deus não. Ele está fora desse tempo. O tempo é um objeto na mão dele, aonde ele cria o tempo. E aí, quando ele cria o tempo? Boa pergunta. Pode ser que em Gênesis 1, quando ele não havia nada e ele começa a criar tudo, provavelmente ali ele cria o tempo. Na primeira atitude de criação dele, deve ter feito o tempo. Deve, provavelmente. Não está escrito isso, mas eu creio assim. Bom, mais um texto aqui. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era. Olha lá, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então Deus preordenou mistérios ocultos antes do princípio das eras. Então quando Deus criou, haja era, haja tempo, haja data, ele criou, ele preordenou o que o texto está dizendo antes dele criar as eras, o tempo. Isso está escrito em 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. Mais um. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, isso o salmista ele escreve para a gente tentar, com a nossa mente temporal, entender a mente de Deus, o ser de Deus atemporal. Então pensa, ontem à noite eu lembro perfeitamente do que aconteceu, porque acabou de passar. Para Deus, 1000 anos, entre aspas, né? 1000 anos é como se fosse ontem à noite para mim. Ou 10 mil anos, ou 1 bilhão de anos, é a mesma coisa para Deus, porque ele não está dentro do tempo, como eu disse. Então você já está vendo quem é esse Deus, quem é o Senhor? Já é um pouquinho do que a Bíblia revela sobre ele. Vamos para uma próxima característica aí. A onisciência. Oni significa todo. Ciência, conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de tudo o que existe
e o que poderia existir. Então, por exemplo, Deus sabe o que eu fiz hoje, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, o que eu farei. Então ele sabe do meu passado, do nosso presente e do nosso futuro. E ele sabe também do que poderia acontecer em diversas situações. Então, por exemplo, eu tenho uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Então eu preciso escolher entre 3 opções, uma delas. Então tem a opção 1, a opção 2 e a opção 3. É um exemplo, né? Então vamos supor que eu escolha a opção 1 e vou por ela, e caminho por ela. Deus já sabia o que eu escolhia, e Deus sabe o que aconteceria se eu escolhesse a opção 2 e a opção 3. Então ele sabe de tudo, de todas as ligações do mundo, de tudo, de todas as conexões que existem, que existirão ou que poderiam existir. É interessante o que poderia existir e o que ainda há de existir. Ele sabe de tudo. Então vamos lá. Grande é o Senhor nosso Deus e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Infinito, pronto. O entendimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus é infinito. Eu dei exemplos aqui pequenos. Ele sabe tudo, absolutamente tudo. De antes, o de hoje, o de amanhã e o de que poderia ser amanhã. Todas as coisas. Isso está em Salmo 147, 5. Próximo texto aqui. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe-o muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, Quando no oculto fui formado, significa isso aqui, ó, no ventre da mãe dele, o Senhor já conhecia. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não existia, não tinha nem corpo. Ele já sabia, ele já conhecia o corpo daquele. E no teu livro todas essas coisas já foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o Senhor já conhecia tudo antes das coisas acontecerem. Olha lá, as coisas iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. Ele já conhecia, ele já sabia. Isso está escrito em Salmos 139, do 14 ao 16. Um conselho para vocês, depois que a aula acabar, eu aconselho a ler o Salmo 139 inteiro, porque vai estar cheio de características aqui de Deus, de atributos de Deus. Próximo aqui, o Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. O Senhor conhece aqui os pensamentos. O Senhor não só conhece o que nós falamos, o que nós fazemos e também o que nós pensamos. Por isso que Cristo, quando vem, ele explica. Não precisa só matar alguém para ser acusado de assassino por Deus. Basta, no seu entendimento, na sua mente ou no seu coração, odiar o seu próximo, que você já matou ou adulterou também. Então, se você não precisa ser pego no ato de adultério, isso daí caiu na lei de Moisés. Mas na lei de Cristo, se você já desejou, já cobiçou a mulher do próximo, o marido do próximo, já adulterou com ele, porque o Senhor conhece os pensamentos. Como que nós fugiremos? Como que nós enganaremos a Deus? É impossível. Porque na hora que o pensamento surge, ele já sabe. Antes do pensamento surgir, ele já sabe. Quando nem havia ainda, lembra do texto passado? Ele já sabia. A próxima característica de Deus, eu tô pincelando, né? Porque se a gente for falar da onisciência de Deus, dá uma aula de horas aqui só falando sobre isso. Mas é só para ser básico, para dar uma passada rápida aí por esses atributos. Então, agora próximo, a onipresença. Então, oni, todo, presença em todo lugar. Então, Deus está em todo lugar, está presente em tudo e em todos os lugares. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderia alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ele está falando. Tem como alguém se esconder?
sem que eu veja? Não sou eu aquele que enche todo o céu e a terra? Pergunta o Senhor. Em Jeremias 23 ou 24, ele diz isso. Próximo versículo. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Isso está escrito em Atos 7, do 48 ao 50. Deus está questionando aqui. Tem como alguém construir uma casa e achar que eu vou habitar ali dentro? Exatamente isso a gente pode pegar de templo, de igreja. As pessoas criam uma estrutura de tijolo grande, enfim, que cabe às vezes centenas e milhares de pessoas. E ele pergunta: você acha que eu, que habito e preencho todos os céus e toda a terra, vou ficar ali? Você acha que eu estou só ali? O Senhor está sobre tudo, em todos os lugares. Por isso que eu sempre falo que quando a pessoa ela entra dentro de uma igreja, né, de uma construção, o nome não é igreja, né? Depois a gente vai estudar sobre isso. O nome é uma casa ou um local de reunião, um local de culto, enfim. E a pessoa, ali dentro, ela muda. Ela fala, não, aqui eu tenho que falar baixo, porque eu tenho que ter reverência por Deus. Tá certo, tem que ter reverência porque aquele lugar é dedicado a isso. Agora ela fala assim, aqui dentro eu não posso mentir, eu não posso falar um palavrão, eu não posso fazer coisas feias, porque o Senhor está aqui. Não, o Senhor estava lá dentro também. Na calçada o Senhor estava, na rua o Senhor estava, na sua casa o Senhor estava, em todos os lugares o Senhor estava. Não ache que eu sou pequenininho que botar só ali dentro. Estou em todos os lugares. E aí ele pergunta assim, olha lá, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? O Senhor fez tudo. Com o tijolo, o barro que faz o tijolo ali, que vocês constroem as casas para mim, fui eu que criei esse barro. O cimento que vai areia, que vai água, que vai pedra, fui eu que criei todas essas coisas. Vocês não criam nada para mim. Eu criei tudo para vocês. E aqui, ó, vê? Aqui. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O céu é o meu trono. Imagine o céu. No texto anterior, se eu não me engano, ele fala aqui em Jeremias, ele fala céus no plural. Depois a gente pode estudar melhor isso. E a Bíblia fala sobre 3 céus. O céu que nós vemos, onde os pássaros voam. O segundo céu significa o firmamento, a atmosfera, onde está o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. E o terceiro céu, aonde há Deus, aonde as pessoas vão, que morreram, que estão com Deus. Só o segundo céu, imagina o tamanho do segundo céu, onde tem as estrelas, a imensidão que é. Depois você pega os 3 juntos. A Bíblia fala que tudo isso é o trono de Deus, como se fosse a poltrona de Deus. Imagine uma construçãozinha na terra. É um grãozinho de areia para Deus. A grandeza dele. Mais um texto em Salmo aqui. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, um desses 3, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, na morte, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, também tu lá está. Não tem como escapar. O Senhor está em todos os lugares, por isso que Ele é onipresente. Ele está em tudo que você imagine, em todos os lugares. Aonde nós fazemos coisas, não importa que ninguém esteja vendo. O homem pode não estar vendo, você pode estar fazendo sozinho. Mas o Senhor está ali. O Senhor está vendo tudo o que nós fazemos.
Olha que temor dá isso, né? Qualquer coisa que nós fazemos de ruim, por mais qualquer lugar que nós estivermos, o Senhor está ali vendo perfeitamente as nossas atitudes. Pior, lembra? Ele também sabe o nosso pensamento. Eu posso estar embaixo do mar a 10 mil quilômetros se existe isso. 10 quilômetros de profundidade, onde minha pressão da cabeça ia esmagar minha cabeça, a pressão da água, mas com uma máquina capaz de ir bem fundo. Tô lá, sozinho, eu dentro da máquina lá com os bichos esquisitos que tem lá dentro, lá de baixo. Se eu pensar ali embaixo alguma imoralidade, alguma coisa errada, ruim, o Senhor está ali, vendo e ouvindo a minha voz, vendo o meu pensamento. Olha quem é o Senhor, para nós termos toda a reverência por Ele. Mais uma, vamos estudar a próxima aí. A onipotência de Deus. Eu nem pus muito aí, porque eu não tinha não tinha mais o que falar. Depois de tudo aquilo, eu já é praticamente, já disse isso, o que esse slide vai dizer. Onipotência, todo poder, toda capacidade para tudo. Deus pode tudo. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, se pode tudo mesmo, enfim, mas vamos lá. Lucas 1,37 diz, pois não há nada impossível para Deus. Pode todas as coisas. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha o poder de Deus. Pode fazer, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, tanto passado, presente e futuro, e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, tudo o que lhe agrada, o texto nos diz. Vamos para o próximo atributo. Aí entra um pouco com a temporidade de Deus. Então, vai mais ou menos, eu vou repetir um pouco. Então, por isso que Deus é eterno e infinito. A eternidade e a infinitude são atributos pertencentes a Deus. Então, só Deus ele consegue ser eterno e infinito, apesar de que infinito ele pode fazer, ele fez, na verdade, ele nos faz infinito até. Então até eu posso ter colocado isso numa ordem errada, poderia ter colocado isso em outra ordem. Mas eterno não. Então por que eu estou falando? Porque eu tive um começo, nós tivemos um começo, isso criou. Mas nós vamos existir para sempre. Agora Deus não, ele não começou e vai existir para sempre também. Ele nunca começou, ele sempre existiu. Aí não dá para entender com a nossa mente, porque a nossa mente não é eterna, a nossa mente se iniciou em algum momento. Em tentar entender a eternidade de Deus, bom, lá em Salmo 92 diz: antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu já era Deus, tu és. Antes de nascerem todas essas coisas, montes, criaste terra, mundo, mar, planeta, satélite, estrela, tudo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Só esse é um atributo totalmente dele, né? Não havia nada lá, só ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. O Senhor vai ser louvado e o Senhor é louvado de toda a eternidade. Isso está escrito em Salmo 41, 13. Olha a grandeza de Deus. E Deus não terá fim, né? Infinito o Senhor. E graças a Ele, todos os seus atributos também não. Então, por exemplo, não só o ser de Deus é infinito, mas os atributos de Deus acompanham a Deus. Então, todos os atributos, sejam comunicáveis ou incomunicáveis, que a gente estudou, todos acompanham isso. Então, Deus, eternidade, ele sempre foi amoroso. Ele não passou a ser amoroso em um momento. Então, o atributo de amor, de misericórdia, de justiça, de santidade sempre existiu e sempre existirá. Então, todos os atributos acompanham também a infinitude. A misericórdia do Senhor será infinita. A bondade do Senhor será infinita.
Por isso que a terra, o céu e o inferno serão infinitos. Porque o céu é a demonstração, bem básico aqui, o céu é a demonstração da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é infinita. O inferno é a demonstração da justiça de Deus, e a justiça de Deus é infinita. Logo, o inferno, que é a demonstração da justiça de Deus, será infinito. Interessante, né? Bom, a gente está chegando no fim já. Há uma pergunta. Deus pode fazer tudo o que quiser? Bom, o texto já nos respondeu ali atrás. Resposta: sim. Deus pode fazer tudo o que quiser. Próxima pergunta. Mas Deus pode fazer de tudo? Repito a pergunta. A outra eu falei: Deus pode fazer tudo o que quiser? A resposta foi sim. Deus pode fazer tudo o que quiser. Mas Deus pode fazer de tudo? O que vocês acham? A resposta é não. Deus não pode fazer nada ao contrário de seus atributos, ou seja, contra suas características e sua vontade. Deus nunca vai contrariar os seus atributos. Então, um atributo até que a gente falou, Deus é infinito. Ele pode se fazer finito e um dia ele parar de existir? Não. Ele não vai fazer isso. Outro exemplo mais clássico, pecado. Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo desde que Ele queira fazer, desde que esteja de acordo com os seus atributos e suas características. Então, dentro disso daí, respeitando todos os seus atributos, sua moral, vamos dizer assim, Deus pode fazer de tudo. Mas Deus não pode fazer aquilo que vai contra, que vai anular o atributo dele. Se Deus é santo, totalmente santo, é impossível que Deus peque. Se Deus ele sabe de todas as coisas, é impossível que ele deixe de saber de todas as coisas. Se Deus ele é justo, é impossível que ele seja um dia injusto. Então, Deus não pode fazer tudo desde que aquilo, né? Deus pode fazer tudo, desde que aquilo não esteja de desacordo com a vontade dele. Então, Deus não pode fazer de tudo, porque ele é Deus. Senão ele deixaria de ser Deus. Se ele é Deus, ele pode criar um outro Deus? Não, porque senão ele deixa de ser Deus. Aí ele não é mais um Deus sobre tudo, soberano. Então Deus ele não pode fazer tudo, o que foge da característica dele. Por exemplo, nós podemos fazer de tudo? Não. Eu posso, cansei de ser humano, quero virar um peixe, viver debaixo do mar. Não posso. Cansei de ser, quero virar um pássaro, vou ficar voando por aí comendo semente. Não dá para eu voar por aí. Então eu não posso fazer tudo, porque isso vai de contrário ao meu atributo de ser humano. Então eu não posso fazer isso. Bom, é isso. Então